Santo. A paz. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar entre os irmãos. Pode ficar assim uns 2 dias de longe que já veio com a saudade, amém? Quarta-feira o irmão Jonas pregou, mas ontem nós estivemos aqui ensaiando, né, irmão? Irmão, foi benção, em nome de Jesus, estão aí melhorando, glória a Deus. Deus é bom. Meu irmão, minha irmã, tinha até um irmão aí que eu não vi, que se bobear até se passasse na rua nem reconhecer mais. Semana sem vê-lo, ou nada, só saudade, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é um dia bacana, porque estamos na casa de Deus, mas o assunto não. É aquele assunto que a gente tem que saber para a gente evitar, amém? Como a gente já sabe muito bem, a Bíblia traz tanto coisas positivas, que é para a gente se inspirar, quanto coisas negativas, que é para nos alertar, amém? E hoje nós vamos falar do maior de todos os alertas, aquele que Jesus dedicou muitas palavras para nos convencer de que temos que nos dedicar a evitar, que é o inferno. Meu irmão, minha irmã, tem a ver com tudo que a gente tem visto nas últimas semanas, né? Nesse culto abençoado de sexta-feira. Nós falamos lá sobre os fim dos dias, né? O retorno de Jesus, falamos sobre a morte física, né? Essa passagem. Hoje nós vamos falar do inferno, por quê? Porque é um dos destinos, né? Depois do julgamento, haverão aqueles que serão colocados como ovelhas à direita, esses vão para o paraíso, e aqueles que serão colocados como bodes à esquerda, esses irão para o lago de enxofre e fogo, aquele fogo que nunca se extingue, onde o verme nunca para de comer. Então é para a gente saber um pouco mais sobre aquilo que nós não queremos, mesmo que não foi feito para nós, hoje nós veremos isso. O inferno não foi feito por ser humano, então não era nem para a gente, né? Não era nem plano a gente ir para lá, nenhum de nós, nenhum da nossa espécie. Mas, meu irmão, minha irmã, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. O reino de Satanás arrebanha milhares, centenas de milhares, e esses, meu irmão, não tem como. Na hora que Deus vier apresentar a sua glória e dizer: está tudo consumado e a morte está derrotada, não haverá mais espaço para que essas pessoas vivam junto com aquelas que resolveram serem redimidas no sangue do Cordeiro. Então, não é por maldade nem fatalidade, meu irmão. Ao fim e ao cabo, é por opção. E é isso, esse é o grande recado que Jesus traz para nós. Que nós temos a escolha, o direito de escolher, a possibilidade de decidir. Está nas nossas mãos o destino de não ir para o inferno. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Começando aqui com uma introdução. A compreensão do inferno na Bíblia envolve sobretudo a reflexão sobre o juízo divino contra o mal e destino final dos ímpios. Em termos bíblicos, meu irmão, minha irmã, o inferno ele aparece nas línguas originais através de palavras diferentes, que tem ali algum significado singular. E não é à toa que isso em seguida eu vou falar, gera alguma controvérsia entre algumas denominações que acabam acreditando que o inferno não é bem aquilo que a gente compreende. A gente, quando eu digo, é o nosso ministério. Existem outras formas de ver como será esse juízo e como será esse destino dos ímpios, amém? E eu acho que a Bíblia ela é muito clara no que ela nos ensina. Por isso, o que nós temos que fazer é seguir as Escrituras. Não é doutrina, não é ensinamento, amém? É a Escritura. Isso que nós vamos fazer hoje é deixar a Escritura falar sobre o inferno. A primeira palavra que designa o inferno é uma palavra em hebraico, que é o Sheol. E ela no Antigo Testamento, ela designa o lugar dos mortos. Mas ela não faz distinção entre aqueles que são salvos ou condenados. Pode ser traduzido como sepultura. Amém? Então tem momentos na Bíblia que a gente vê lá a palavra inferno, mas que a língua original está escrito Sheol. Amém? Sepultura. Segunda palavra já é do grego, Hades, que equivale ao Sheol, é a tradução do Sheol.
E ela também tem a ver com o lugar dos mortos, tem a ver com essa sepultura. Uma outra palavra diferente é Gena, que é do Vale de Guion, nos arredores de Jerusalém, que era um lugar de sacrifícios pagãos e que depois foi relacionado com o fogo eterno. Amém? E por fim, o Tártaro, que aparece em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, que indica a prisão temporal dos anjos caídos. Então essas palavras, meus irmãos, designam a mesma coisa. Amém? Então quando você pega na sua Bíblia escrito inferno, ela pode ter sido escrita no original Sheol, Hades, Gena, Tártaro. E existe também uma palavrinha que a gente usa, principalmente em Apocalipse, que a gente encontra em Apocalipse, a gente usa muito, que é a tradução literal de lago de fogo, amém? Que designa então o destino final dos santos, ok? Então essas palavras são as palavras, via de regra, que na tradução são unificadas na única expressão inferno, ok? Então a gente pode entender, olhando para cada uma dessas palavras, que existe uma designação específica para o inferno, uma característica específica para o inferno. A primeira delas é esquecimento. Sheol, Hades, significa esquecimento, momento de fechar os olhos e apodrecer, né? Passar, né? Acabar. A segunda, que é Gena, tem a ver com tormento, que é o mesmo lado do fogo e enxofre, que é a destruição. Amém? Então, portanto, meu irmão, minha irmã, não tenhamos dúvida. É ruim, é negativo. Amém? Como são palavras diferentes e a gente sabe que existem diferentes interpretações, acaba que a teologia indica 3 possibilidades para definir esse inferno. A primeira delas, que é aquela que nós seguimos, vocês vão ver por que nós seguimos, porque a Bíblia é muito cara, amém? Ela diz respeito à punição eterna dos condenados. E uma condenação que não se aparta da consciência. A pessoa ela vai para esse lugar para arder conscientemente por toda a eternidade. Essa é a designação clássica, né? Quando a gente fala de inferno, é mais ou menos isso que a gente pensa, não é isso? Só que existem outros irmãos de outras denominações que não aceitam muito bem essa ideia. Então eles propõem outras propostas. Alguns falam de punição, alguns falam de aniquilacionismo. O que significa isso? Significa extinção, morte mesmo, como se Deus desfizesse a existência dessas pessoas que vão para esse lugar chamado inferno. Então, qual é a diferença? É que essas não arderiam por toda a eternidade. Elas sofreriam por um tempo e depois seriam aniquiladas, desapareceriam. Amém? Só para ter um... Não vou ficar citando o nome de outros ministérios, outras denominações, enfim, depois quem quiser me pergunta. Mas existem alguns irmãos em Cristo que pensam desse jeito. E existem aqueles que são favoráveis ao universalismo. Esses então não aceitam que Deus possa transigir que uma das suas criaturas venha a padecer pela eternidade e nem desaparecer. Esses dizem que em algum momento Deus vai perdoar todo mundo e vai restituir todo mundo. Meu irmão, minha irmã, a segunda proposta, ela pode ser incorreta. A terceira proposta é maligna. Essa é perigosa, porque cria a falsa impressão de que em algum momento, não importa o que eu faça, tudo vai dar certo. Cuidado. Cuidado. Essa é diabólica. Porque se alguém for nessa linha e arriscar, provavelmente vai se dar mal. Digo provavelmente para ser cortês.
Amém? Porque a palavra de Deus daqui a pouco vocês vão ver, é muito claro. Inferno é inferno, lugar de sofrimento eterno. Ser aniquilado não é nada bom, ok? Não é isso? Ser aniquilado não é nada bom. Então, pelo menos estamos no campo do negativo. Agora, meu irmão, pensar que no final todo mundo vai ser em algum momento perdoado, aí é difícil. Porque coloca em risco, inclusive, não apenas a fé do sujeito, o compromisso do sujeito, mas a salvação em si. Amém? Existem essas três versões. E qual é a versão que nós seguimos? A versão que é clara, que diz que existe um lugar reservado para o diabo e os seus demônios, para onde vão todos aqueles que seguirem o diabo e os seus demônios. E esse lugar é de sofrimento eterno. E aí nós vamos ver agora por que nós acreditamos nisso. Porque simplesmente a Bíblia fala isso. Amém? Sem ficar esticando interpretação, a Bíblia é clara. Então vamos começar aqui alguns textos-chave que vão mostrar que essa é a linha correta. Primeiro, Mateus 25:46. Acompanhe comigo. Isso aí é a versão da nossa Almeida revisada e corrigida, né? Vamos aqui acompanhar nas nossas. Atenção, importante, parêntese sério. Vigiem as versões bíblicas que vocês adquirem. Nesse caso específico, dependendo da Bíblia que você adquirir, o resultado vai ser muito diferente. Pastor, não estou entendendo. Lembra que eu falei agora há pouco que tem aqueles que acreditam no aniquilacionismo? Pois as denominações que seguem o aniquilacionismo, eles não usam a palavra inferno, eles usam a palavra sepultura. Porque eles não acreditam no lago do fogo do choro. Entende? Depois até falo a sigla corretinha de que Bíblia é essa, que a gente deve evitar. Por quê? Porque às vezes é uma Bíblia que não é só uma, são duas, que ela está mais comprometida com a doutrina do que com a língua, do que com a tradução. Isso é muito complicado. Por isso que a gente adota a Almeida revisada e corrigida. Por quê? Porque a Almeida revisada e corrigida, ela quando revisada, o trabalho é feito por várias denominações. Então, irmãos de linhas diferentes teológicas se reúnem sobre o texto e debatem o texto, amém? Então o texto acaba não saindo de acordo com uma visão só, ele sai como resultado de várias interpretações, amém? Agora sempre fica aquela coisa, já falei que a igreja, mas ninguém ainda. Vamos embora, né? O melhor mesmo é aprender grego e ler no original, amém? Então aí, quando tiver alguém animado, vamos embora, amém? Mas tem muita ferramenta também para a gente usar, tá, amém? Você pode pegar a Bíblia todinha, a gente chama assim, interlinear. Tem escrito em grego e vem a tradução de palavrinha. Aí você pode clicar na palavrinha, inclusive no léxico, que dá todas as possibilidades para aquela palavra, amém? Então não precisa nem saber grego, eu estou brincando. Se você tiver uma essa curiosidade, você chega, entra na internet, tem lugar, tem sites, irmão. Você entra lá que você pode acompanhar toda a escritura, palavra por palavra no grego. Meu irmão, vale a pena, amém? Vale a pena. Quando a gente está, às vezes não vai ser o nosso devocional diário, amém? Mas às vezes você está com aquela dúvida, com aquela passagem, e não está, sabe, aquilo está te incomodando, é uma mega ferramenta. Além de você ler versões diferentes, como eu já tenho ensinado. Amém? Então agora vamos sim para o texto da Almeida revisado e corrigido. Primeiro deles, Mateus 25:46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui Jesus está explicando qual é o destino dos ímpios. Olha a palavra, olha a expressão que ele usa: tormento eterno. Aqui dá mais ou menos aquela visão de que é aniquilacionismo, de que a pessoa vai simplesmente desaparecer. Está dito isso aqui? Não, está falando que a pessoa vai ser atormentada eternamente, ela vai sofrer eternamente. Segundo, Apocalipse capítulo 14, verso 11. E a fumaça do seu tormento, olha aí o tormento,
sobe para todo sempre. Amém? Então, para sempre atormentado. Não é exatamente o que falou antes? Textos diferentes, amém? Um vem de Mateus, outro é de João. Mateus está falando, ele ouviu Jesus dizendo: irão todos para o tormento eterno. João recebeu a revelação: irão, olha só, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Está dizendo exatamente a mesma coisa. E aí continua: e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Está falando da época lá da tribulação, né? Dia e noite aqui é a referência de que vai ser sempre, vai ser para sempre, dia e noite, né? Todo dia, o resto da eternidade. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Fala exatamente a mesma coisa. Amém? Agora nós vamos para Paulo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Olha só, eu não grifei direito aqui não, tinha que ter grifado padecerão. Importante. Padecerão eterna perdição. Amém? São perdidos para sempre, estão entregues para sempre. Marcos capítulo 9, verso 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Está claro, não está, meu? O inferno, onde o bicho nunca morre, algumas traduções falam verme, né? Nunca morre, e o fogo nunca se apaga. Nunca, nunca é nunca. Eternidade. Judas capítulo 1, verso 7. Quer dizer, olha, já falamos de 2 evangelistas, Mateus e Marcos, falamos de João, falamos de Paulo, e agora também Judas. 1,7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui está falando, ó, todos os ímpios, usando o Sodoma e Gomorra como exemplo, vão para o inferno, fogo eterno. Está claro, meu irmão? Essas passagens aqui, elas clarificam por que a gente não segue a linha aniquilacionista, porque não é isso que está sendo falado na Bíblia. E também não temos nenhuma falsa expectativa de uma possível salvação de todo mundo, independente do que tenha feito, porque isso eu nem trouxe passagem, porque é tão óbvio, né, meu irmão? A gente fica aqui todo dia, praticamente todo culto, falando, tem que crer em Jesus para ser salvo, não é isso? Jesus Cristo disse. Como é que ele falou? Aquele que crê será salvo. Deus tanto amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então não tem nem por que a gente falar sobre essa doutrina maligna. Agora vamos lá. Perguntas e respostas sobre o inferno. Fiz aqui algumas perguntas, amém? Que elas são perguntas comuns. Se no final aqui ficar faltando alguma, dedinho para cima a gente busca a resposta, amém? Vamos lá. O inferno é para quem? A pergunta é o seguinte: o inferno foi criado como destino para quem? Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí o fogo eterno de novo, preparado para o diabo e seus anjos. Então, para quem foi preparado o inferno? Por que Deus concebeu a existência do inferno? Foi para o ser humano? Não.
prepara Satanás e os anjos que o acompanham. A gente sabe dessa história, hoje eu vou trazer aqui, é bacana para o culto de sexta-feira. Como aconteceu a rebelião que deu origem aos diabos e aos demônios. 1/3 do céu se rebelou contra Deus. E é interessante que como é que a Bíblia é magnífica. Porque quando Satanás, na forma de serpente, vai instigar Eva, ele o faz dizendo que que o ato de comer o fruto faria dela tão grande quanto Deus, tão sábio quanto Deus. E quando o diabo se revela lá nos 40 dias do deserto para Jesus, ele fala do que? Me adora que eu te darei poder. Ou seja, meu irmão, minha irmã, por isso que Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. O desejo do diabo sempre foi ter poder, sempre foi ser Deus. E ele vê nas pessoas, e ele instiga nas pessoas esse desejo. É por isso que a gente tem que desconfiar da riqueza, do prestígio e do poder. Pastor, você está falando que ele tem que ser pobre, miserável? Eu não estou falando isso não. Ele tem que sempre vigiar. Não é à toa que Jesus também nos ensina que só se pode adorar um Deus. E que o rico, ele tem uma propensão a mais de se perder. Por quê? Porque ele se confunde. Amém? Sempre que ter cuidado, porque o diabo ele manipula muito bem essas propensões, essas coisas, né, altivas do ser humano, né, de querer ser mais do que de fato ele pode ser. Então, para quem foi criado o inferno? Para o diabo e para os seus demônios. Para isso foi criado o inferno. Pastor, mas não foi para os perdidos? Não, por quê? Porque Deus nunca quis que houvesse a perdição. Amém? Ele nos deu a possibilidade de nos distanciar dele, mas nunca foi o desejo, nunca foi o plano. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, temos que vigiar, porque não é o nosso endereço, né? Não é a vontade de Deus que nós venhamos a estar lá. Uma outra coisa importante pensar, tá? Tem alguns aí que começam a falar assim, né? Que até o diabo vai ser salvo. Tem alguns até que tem pena do diabo. Vocês já viram essa? Sim ou não? Eu já vi essa daí. Coitado do diabo. Tem alguns que falam assim, nós temos que amar o diabo, porque enfim, o diabo. Ô meu irmão, para com tudo. Nananina não. Existe. Veja bem, os anjos não são mais poderosos que os homens? Sim ou não? Os anjos são mais poderosos que os homens. Eles têm faculdades que os homens não têm. Então a responsabilidade deles é infinitamente maior, porque eles já habitam a eternidade. Amém? É diferente de nós, que estamos no tempo. Ou pastor, isso é difícil de entender, não é não. Os anjos, eles estão aqui no tempo, eles envelhecem. O corpo, eles têm corpo aí para sepultura? Não, eles são seres espirituais. Eles não dispõem de espírito, alma e corpo, eles são espírito. Então, quando o diabo se rebelou contra Deus, não havia alternativa. A rebelião ela tem que resultar numa punição necessariamente eterna, um apartamento totalmente desvinculado do reino de Deus. Não é o nosso destino, porque nós temos o quê? Ainda possibilidade de escolher. Espero que esteja claro, meu irmão, minha irmã. O inferno não é para nós. Então, para quem nós vamos para lá? Quem vai para o inferno? Quem permanecer em pecado, não se redimindo pela fé. Vamos lá, culto de domingo. Eu posso ser salvo pelas minhas obras? Não. Eu posso ser salvo porque eu faço rezo? Não. Eu posso ser salvo por causa da religião? Não. Quem salva? Jesus. Como que eu acesso a salvação? Pela fé. Quem nos salva? A graça. Amém? Então o que a gente tem que fazer? Se arrepender dos pecados e aceitar Jesus. Quem faz isso, está livre. Agora quem não faz,
esse já está condenado. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aí continua, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Olha como é que está aí, incrédulo no meio de um monte de coisa negativa, né? Por quê? Porque o incrédulo cultiva os atos abomináveis. Está claro, né? A incredulidade é o caminho do inferno. Nós temos que ser o oposto, nós temos que ser crentes. Por isso nós nos designamos crentes. Próximo. Por que o castigo é eterno? Por que o castigo é eterno? Essa daqui, meu irmão, minha irmã, é a aquisição desse estudo. Na minha meditação, na oração, Deus me deu essa iluminação. Porque, vamos lá, meu irmão, olha comigo aqui. Deus é o eterno amor, não é? Deus ama a sua criação. Então, talvez não seria mais fácil Deus simplesmente ir naquela linha dos aniquilacionistas e falar assim: ó, isso aí que pecaram, eu vou simplesmente fazer desaparecer? Porque o tormento eterno é uma coisa muito drástica, né? Concorda? Muito drástico, é dramático, é o extremo. Imagina, sofrer por toda a eternidade. Então dá aquela coisazinha no coração de falar assim: poxa, mas talvez seja mais fácil entender que Deus, no seu eterno amor, não vai deixar pessoas, mesmo erradas, sofrerem por toda a eternidade. Algum castigo tem que ter, isso está claro. Mas sofrer eternamente? E aí Deus me deu essa iluminação aqui e depois veio a palavra. Olha aqui, olha que coisa importante. Por que é o sofrimento eterno? Porque Deus nos fez seres eternos. Por que o inferno é para o diabo e cabe o homem ir também? Porque nós, como os anjos, somos eternos. Deus não é como o homem que mente, nem como o filho do homem que se arrepende. Se Deus nos criou eternos, eternos somos. Amém? Deus, ele é limitado pelo seu próprio caráter. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas ele não se contradiz. Então, se Deus nos criou eternos, como admitir a destruição? O deixar de existir? Não. Deus me iluminou que esse entendimento de que a razão do inferno ser um sofrimento eterno e não a destruição, nem uma sepultura, não uma morte definitiva, é porque Deus nos criou eternos. As duas criaturas eternas que Deus criou, o anjo e o ser humano. O anjo caído e o homem perdido. Dois seres eternos que vão para o inferno. E aí está a palavra de Deus, Lucas 20:36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Está vendo? As pessoas são eternas. Então elas, ao se desviarem de Deus, como anjos que se desviaram de Deus, vão para o inferno. Está claro, meu irmão? Aqui está falando dos anjos bons, amém? Está falando das pessoas, dos crentes, que vão viver eternamente na glória de Deus. Agora vamos fazer aqui a reflexão oposta, como um espelho. E aqueles anjos que desobedeceram a Deus? E aqueles seres humanos que não se converteram? Eles também são eternos. Então eles vão viver o lago de fogo e enxofre. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, não é aniquilacionismo, é inferno mesmo. Agora vem uma outra pergunta, que é um pouco derivada da anterior.
Mas por que quem faz o mal é castigado? Por que tanto os demônios quanto os seres humanos desviados acabam com esse destino? Porque, meu irmão, minha irmã, todos, tanto anjos quanto nós, em algum momento tivemos liberdade de escolher. Mas vamos focar em nós aqui, seres humanos? Porque é justo que a pessoa desviada vá para o inferno. Por que é justo? Porque ela pode não ir. Atenção, meu irmão. Aqui a gente já está discordando dos irmãos calvinistas. Quem que é calvinista? Que acredita na predestinação. Não é o culto de hoje, um dia. Aliás, já preguei sobre isso aqui, predestinação, em outro momento. Muito tempo lá atrás, talvez a gente até volte para essa palavra. Meu irmão, minha irmã, está complicado ou está dando para acompanhar? Amém? Olha só. Os irmãos calvinistas acreditam que os salvos são predestinados para a salvação, ou seja, eles já são concebidos salvos. O destino deles é a salvação, independente do que eles façam. Ora, se você afirma que os salvos são salvos desde sempre, então nós temos que ser obrigados a também afirmar que os condenados são condenados desde sempre. Então a gente entra numa situação muito complicada para entender a mente de Deus. Olha, Deus sendo amor, Deus sendo bom, Deus sendo tudo isso, como assim Deus criou seres para a condenação? Destinados à condenação. E aí, irmão, tudo bom? Vai. Como assim criou seres já de antemão condenados? Não dá. Não coaduna com o caráter de Deus, sabe? Não tem liga. Você olha para Jesus e você fala, não bate. Então, meu irmão, minha irmã, aqui, como eu disse, às vezes a gente tem que citar os outros para nos posicionar. Dá mais volta a falar também. A internet está cheia de conteúdo aí, senão confunde a cabeça do irmão. Ora, por que é justo que Deus mande alguém para o inferno? Porque Deus não manda ninguém para o inferno. É por isso. Quem vai para o inferno vai porque quer. Ora, se Deus se deu o trabalho desde o momento em que Eva comeu aquele fruto e deu para Adão, e Deus chegou e falou assim: a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Dali começou o plano de salvação. Meu irmão, não é para ser um destino fatalista. Deus está dando alternativa. Ele mandou o seu filho para o mundo para padecer pelos pecados da humanidade. Por que ele fez isso? Para nos dar alternativa, para nos dar chance da salvação. Ele colocou lá aquele fruto do conhecimento do bem e do mal e disse assim: não coma. Mas por que ele tinha que colocar o fruto? Senão ele não era livre. Aí comeu. Deus vem e cria um plano de salvação. E não só cria o plano, mas executa o plano. Manda o Filho dele, institui a igreja, manda o Espírito Santo, derrama sobre a igreja o Espírito Santo. Meu irmão, Deus está se esforçando demais para ninguém ser condenado. Então a pessoa vai para o inferno por quê? Porque ela quer. Porque ela decidiu. A palavra de Deus é tão clara, mas tão clara que ela diz: somente depois que o Evangelho for pregado a todas as criaturas, e que todos tiverem oportunidade, é que virá o fim. Então, por que é justo falar dele? Vocês estão entendendo que eu estou tentando pegar aqui pontos que são polêmicos? Que a gente vai encontrar gente aí fora falando: mas como assim Deus condena os outros eternamente? Porque Ele fez eterno. Se tem a vontade de ser eterno, tem a desvantagem de ser eterno. Se tem a vontade de ser eterno no paraíso, tem a desvantagem de ser eterno no inferno. Poderíamos não ser eternos. Então, nós estamos transformando a nossa vantagem em desvantagem. Não é bom ser eterno, é bom ser eterno, é bom ser eterno no paraíso. Então, e aí vem outra: mas e o inferno? Por que Deus condena? Não, Deus não condena ninguém, não, irmãozinho. A pessoa que decide. A cruz está lá, o sangue foi derramado, ela vai porque ela quer. Mas o inferno nem foi criado para o ser humano, foi criado para Satanás. Então está muito claro, meu irmão, que essa palavra, embora o inferno seja uma coisa dramática, um sofrimento absurdo, atroz,
Isso não desvia em nada a bondade de Deus, porque nunca foi o plano dele que o ser humano fosse para lá. Então está aí. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, fala sobre o livre-arbítrio. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Deus está falando o seguinte: eu estou colocando na tua frente a vida e a morte. Ele está fazendo uma promessa: a bênção e a maldição. Colocando as duas portas na frente do ser humano. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Está claro? É isso, sabe? Isso aqui é assim, é lapidar da vontade de Deus. Deus coloca duas portas, a maldição e a bênção. Aí alguém já vai questionar: mas por que tem a porta da maldição? Porque senão a gente não é livre, certo? Se só tiver uma porta, você tem que atravessar necessariamente aquela porta. Você não escolheu. Se ele escolheu, você não é livre, mas Deus nos fez livres, porque Ele nos ama. Mas Ele não coloca as duas portas e fala assim: tenta a sorte. Não. Deus coloca a porta. Eu falei assim: chiado. Eu fiz aqui, dá um chiado. Atenção. Então veja bem. Deus não coloca as duas portas e fala assim: tenta aí a sorte, vendo o que vai dar. Não. Ele bota as duas portas e depois olha o que ele fala. Escolhe. O que ele fala? Está aqui, a maldição é a bênção, a morte é a vida. Agora escolhe. Vírgula. Olha só. Decida pela vida. Aliás, falei errado. Peraí, não. Deus coloca porta da maldição, porta da morte, porta da bênção, porta da vida. Ele nem fala para o povo escolhe, não. Ele já vai e fala assim, a posição da frase está clara: escolhe, pois, a vida. Ele ordena escolher a vida. Ele nem fala assim, tipo, vai lá e escolhe. Não, ele fala: escolhe a vida. E já vai escolhendo. Ele bota as duas portas e já fala: vai estar na vida. Então ele não nos deixa desamparados nem por um segundo, meu irmão. Ele institui a porta e já fala: entra pela porta da vida. Aí alguém vai dizer assim: mas por que Deus nos coloca dentro da porta da volta? E dizer: porque nós somos livres. Amém? Ele nos dá a chance de escolher. Mas Ele diz: escolhe a vida. Amém? Não só para você viver, mas para a sua semente, ou seja, para a sua família. Outra pergunta. Está ficando claro, meus irmãos? Alguma dúvida? Não, né? No final do culto eu abro espaço. Como se sabe quem está condenado? Como que a gente sabe quem está condenado? Primeira questão, meu irmão, olha para mim. Sabe de quem que é o problema da condenação? A sua preocupação da condenação tem que ser em relação a uma pessoa: você. Amém? Você tem que ficar preocupado e vigiar, porque só uma pessoa você vai decidir o destino: você. Então ficar muito preocupado: será que aquele ali é condenado? Será que aquele ali é condenado? Será que aquele ali vai ser condenado? Tem gente que tem essas coisas, né? Não, Hitler foi para o inferno. Claro que foi. Será? Você pode afirmar isso? Eu não posso. Ah, mas o Hitler matou 6 milhões de pessoas. Não sei, meu irmão. O problema do Hitler é do Hitler. O meu problema é o meu problema. Amém? Então eu só posso decidir, isso que eu estou querendo dizer, eu só posso decidir o destino da minha salvação. Agora, uma vez andando como salvo, eu trabalho pela salvação dos outros. Amém? Eu não especulo quem vai para o inferno, eu luto para ninguém ir para o inferno. É assim que o crente age. Eu não fico olhando assim e falando: acho que aquele ali vai para o inferno, né? Ou quando alguém mostra: aquele ali vai para o inferno. Se eu ouvir um crente falando um negócio desse, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas vai ser, se for da nossa igreja, isso é uma decepção à próxima. Não faz isso não, por amor do seu pastor, amém? Não vou falar não estou entendendo, ninguém está entendendo nada que eu estou falando. A palavra de Deus não está sendo pregada nessa igreja. Amém? A gente não especula, nem amaldiçoa, nem fala, não. Meu irmão, conta isso. Fulano se matou. Os suicidas vão para o inferno. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Se matou e foi para o inferno. Onde é que está escrito isso na Bíblia?
Cuidado, hein, irmão. Pode não. A salvação é daquele que crê. Você não sabe, às vezes a pessoa pulou do alto do prédio, entre o alto do prédio e o chão, ela crê em Jesus. Se arrependeu. Quem disse que não? E se arrependeu, está no céu. Amém? Então não vamos especular, amém? Ninguém especulando, fulano foi para o inferno, fulano não foi para o inferno. Não é porque, meu irmão, nós não temos que ter essa preocupação. A gente tem que cuidar da nossa salvação e a partir dela trabalhar para a salvação dos outros. Olha só, quem vai para o inferno? Aquele que não tiver o nome no livro da vida. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Amém? Então o que a gente tem que fazer, então, resumindo? Trabalhar para que nosso nome esteja no livro da vida. É isso que a gente tem que fazer. Tem que fazer parte das nossas orações. Ó Senhor, me dê sabedoria, força, capacidade para que o meu nome permaneça no livro da vida. Amém? Não tem problema. Acho que está passando alguma corrente aqui, não está não? Vamos lá. Próximo. Em que condições a pessoa vai para o inferno? Olha só que interessante, meu irmão. Lembra que a gente, recentemente, nós pregamos aqui sobre a ressurreição, né? Aliás, falando sobre a ressurreição na segunda vida, falando sobre a ressurreição na morte, né? Morte física. Está aqui, ó, com muita clareza. Olha aqui, Mateus capítulo 10, verso 28. Em que condições, assim, né? A pessoa vai para o inferno, como é que ela vai estar? Olha só, 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então como é que a pessoa vai para o inferno? Como alma e corpo. Então vamos aqui encaixar, vamos amarrar com o que a gente já viu nos cultos anteriores. A pessoa fecha os olhos. Essa carne, esse corpo que a gente tem agora, vai para a terra, vira átomo. Imediatamente o espírito vai para Deus. Cadê o espírito aqui? Não está aqui, ainda tem um pouco que ainda fala que a gente é só espírito e alma. Espírito e corpo, ou alma e corpo. Não, meu irmão, espírito, alma e corpo, são três. O espírito vai logo para Deus, que nos deu. E aí a alma ela é transportada imediatamente para o corpo glorificado. Que não é um corpo exatamente como o nosso. Basta você olhar para o corpo de Jesus, que é a premissa do corpo que nós teremos. Jesus, quando foi ter com seus discípulos, ele atravessou a parede e não passou pela porta. Então é algum outro tipo de corpo, amém? Não é exatamente esse corpo nosso, não. É corpo glorificado, é outro tipo de corpo. E esse outro tipo de corpo, as pessoas perguntam, é nesse outro tipo de corpo que as pessoas vão ressuscitar. E aquelas que vão para a eternidade vão com esse corpo glorificado. E as que vão para o inferno também vão com o corpo. Vai a alma, o que é a alma, meu irmão? É a consciência, né? É a capacidade de pensar, de ser, é a tua identidade. Amém? Olha que a palavra é clara. Perecer no inferno, a alma e o corpo. Acabando. 7. Quando e como isso vai acontecer? Quando? Após proferida a sentença. Quando? No julgamento. Como? Os anjos selecionarão, buscarão e atirarão no lago de fogo e enxofre. Onde que está escrito? Mateus capítulo 13, verso 49. Assim será na consumação dos séculos. Consumação dos séculos, momento do julgamento. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Então, quando vai acontecer? No fim dos tempos. Como vai acontecer? Os anjos vão tratar de fazer essa seleção. Está claro, meu irmão e minha irmã? Então, eu trouxe essas questões aqui pensando muito em polêmicas, amém? Temas assim que são mais controversos, às vezes difíceis de responder. Mas estamos aí abertos a buscar outras
respostas. Conclusão: a separação para um lugar específico se dá porque Deus tem suportado o mal, mas haverá o tempo em que não aceitará mais a sua existência. Então olha para cá, meu irmão, isso é importante. É meio que a conclusão disso tudo que a gente leu, e de entendendo, né, o que a Bíblia nos ensina como um todo, né? Ela está mostrando para nós o quê? Que Deus é bom. Deus vive em comunhão com os homens quando os homens não estão pecando. Por isso lá no paraíso não comeram fruto. Por isso que quando o tabernáculo foi construído, Moisés não pôde entrar senão antes se purificar. Por isso Jesus teve que derramar o seu sangue. Tudo isso tem a ver com purificação. Amém? Tudo isso tem a ver com apartar o mal do bem. O Espírito Santo veio para o nosso coração para quê? Para nos instruir quanto ao bem. Lembra lá? Ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Juízo. O Espírito Santo está aí no seu coração para te convencer. Não vai para o inferno, irmão. Vigia, muda, redireciona. Juízo, cuidado, o juízo vai vir. Então Deus, Ele quer a comunhão absoluta. Nesse momento, nós estamos em batalha. Por quê? Porque Adão entregou o governo do mundo para Satanás, Jesus veio, destronou Satanás, e agora nós estamos em luta. Nós estamos no meio da guerra. E no final dessa guerra, alguns vão ter o louro da vitória, e outros vão ser derrotados. E qual é o critério? Quem ficar do lado de Deus vai ser vitorioso. Quem continuar com a rebelião de Satanás vai ser derrotado. E a pena de quem for derrotado é o quê? O inferno. É a penalidade. Amém? Campeonato. Ganhou? Leva a medalha. Não ganhou? Perdeu. Não é isso? E por que Deus não vem e não destrói? Porque nós somos seres eternos. Então ele precisa apartar. O que é apartar? Separar. Quando o mundo for purificado, não poderá haver nenhuma gota de mal. Então é necessário que esse mal seja enclausurado num lugar separado. E o nome desse lugar? Inferno. Está claro, meu irmão? Não é uma sentença de Deus a priori, ou seja, antes, não. É uma sentença de Deus possível para quem não levar a sério as advertências. Então, portanto, meu irmão, minha irmã, a eternidade do sofrimento no inferno não é uma arbitrariedade cruel de Deus, mas a expressão da justiça divina diante de seres imortais, que, tendo recebido a plena oportunidade, optaram por aceitar o autor, optaram por rejeitar o autor da vida. É um reflexo do respeito de Deus pela dignidade do livre-arbítrio que Ele mesmo concedeu. Olha, se Deus nos fez eternos e nos fez conscientes e nos fez capazes de escolher, no final nós vamos colher o que a gente plantar eternamente. Isso é o que dá sentido do inferno. E aqui, meu irmão, irmã Sueli, sem recuar nem um centímetro na bondade de Deus. Pelo contrário, é porque Deus quer que em algum momento o mundo seja bom, que Ele precisa separá-lo. Então a conclusão da conclusão vem com as nossas tarefas. O que nós temos que fazer a partir do momento que a gente tem esse conhecimento? Número 1, vigiar para permanecer na presença de Deus. Ah, pastor, eu já subi. A Bíblia fala, cuidado para que não caia. Tem que permanecer. Aqui eu estou falando para crentes. Então eu não estou nem falando de crer. Isso aí a gente já superou, amém? Falando permanecer. Segundo, guardar nossa casa para a salvação. Só pode dar quem tem, meu irmão. Então primeiro você tem que cuidar da tua salvação. A partir dela você frutifica. Você cuida da tua casa. Cuidado com quem entra na tua casa. Os filmes, as músicas, as ideias, os livros, as conversinhas, as pessoas. Cuidado.
Mantenha as portas e janelas fechadas para a direção do inferno. E terceiro, ganhar almas para a salvação. Ou seja, se dedicar a buscar outras pessoas para Deus. É o id do Senhor. O que é diametralmente oposto de vigiar a salvação do outro. Não é isso? Que é diametralmente oposto de ser negligente com os que estão sob a sua autoridade. O que é diametralmente oposto de ficar especulando sobre o inferno na vida das outras pessoas. Não. Você vai cuidar de você, da sua casa e de qualquer pessoa que você tiver oportunidade de pregar o Evangelho. Amém? E assim nós vamos cumprir a nossa missão, derrotar Satanás e tornar o inferno um lugar vazio. Vazio. Vai ter lá diabo, demônio, alguns poucos que não vão ser convencidos. Mas nós vamos brigar até o fim, para que a gente consiga fazer a obra de Deus e trazer esses irmãos também para o paraíso. Glória a Deus! Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.